Senhor meu Deus, obrigado, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Pode se sentar, povo de Deus, a paz. E aquela salva de palmas do nosso Deus. Oh, bênção. Glórias e glórias e glórias. Pode se sentar, irmãos, em nome de Jesus. Oh, como é bom estar na casa de Deus. Oh, glória. Irmão Mariana, se a senhora olha aqui, está tudo certinho? Em nome de Jesus. Hoje nós temos aqui equipamento, vamos ter um filme aqui, irmão Luiz. Coisa chique hoje, coisa chique. Oh, glória, pensa. Amém, irmãos? Hoje um culto diferente. Hoje nós vamos começar uma série. Serão 3 cultos com a mesma temática. Qual é a temática? A Bíblia e o cinema. Amém? Primeiramente é importante dizer: é pecado o irmão assistir filme? Claro que não. Não tem nada de pecado no irmão assistir filme. Eu mesmo gosto muito de assistir filme. Ao mesmo momento que eu mais relaxo é a hora de deitar, né, de sentar e assistir um filminho, né? A hora que você pode desligar a cabeça, né, das coisas, das atividades, das responsabilidades, poder ali dar uma descontraída, né? Então não é pecado. Agora, irmãos, como a Bíblia diz, né, tudo com ordem e decência. Ou como diz a Bíblia, né, em outras passagens, nós devemos ser temperantes, ou seja, equilibrados, né? A Bíblia também diz que os nossos olhos são a janela. Se os nossos olhos são bons, todo o nosso ser vai ser bom. Então a gente tem que sempre saber selecionar muito bem o que nós assistimos. Amém, irmãos? Por exemplo, tem uns filmes aí, irmãos, que sinceramente, né, cristão devia passar longe. Coisa tipo Invocação do Mal. Olha que coisa, misericórdia, né? Boneco Maldito. Oh, fica até pesado de falar, né, irmãos? It, uma obra-prima do medo. Não, está amarrado. Cristão não deve assistir essas coisas, irmãos. Não deve assistir essas coisas. Por quê? Porque a nossa janela é o olho. Se a gente ficar assistindo essas coisas ruins, irmão, nós vamos levar o que para dentro de nós? Não é isso? Então nós temos que vigiar. Amém? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós temos que selecionar os filmes que a gente vê. Por exemplo, tem os filmes, né, tem os desenhos, né? Mas não é porque desenho que é bonzinho não, hein? Tem uns desenhos aí que é bem complicado. Mas tem, por exemplo, desenho da história de Abraão, tem desenho da história de Moisés, não é? Tem uma série de desenhos sobre a vida de Jesus. Nós temos filmes sobre apóstolos, nós temos filme sobre a própria vida de Jesus, às vezes baseado no Evangelho. Esses filmes, especialmente que tratam da temática bíblica, é lícito ao cristão assistir? Sim, é. Tem novela também, não tem, irmãos? Tem seriado, não tem? É lícito assistir? Sim, podemos assistir. É melhor assistir um filme bíblico do que um outro filme, isso eu não tenho dúvida, amém? Então você pode assistir alguns filmes que não vão, né, trazer coisa ruim para você, e dentre esses filmes que não vão trazer coisas ruins para você, cabe os filmes bíblicos, que também vão ajudar na nossa edificação. Mas, irmãos, não se esqueçam que a palavra de Deus diz: no mundo jaz o maligno. Às vezes, não vou nem dizer que é por má fé, né? Mas às vezes, uma interpretação das Escrituras pode tirar o seu sentido. Amém? Estão comigo? Às vezes um diretor, ele quer fazer uma licença poética, né? Ele quer assim desviar um pouquinho da palavra, né? Para talvez até para a história ela ficar mais palatável para o grande público, né? Mas se o crente não prestar atenção, às vezes esse pequeno desvio pode virar um grande fosso de entendimento. Então nós temos que vigiar. Qual é a dica que eu dou? Vou falar no final, amém? E hoje eu vou trazer um exemplo. Esse hoje é o primeiro de 3 exemplos. Então, nas próximas 3 terças-feiras,
Hoje, mais as outras duas, nós vamos assistir uma cena de um filme, amém? Que trata de uma temática bíblica, a vida de algum personagem importante, em alguma passagem, amém? Nós vamos analisar juntos, vamos assistir, está aqui tudo preparado, nós vamos assistir, e em seguida, nós vamos ler nas escrituras e vamos meditar sobre aquela cena, amém? Vamos fazer isso junto? Em nome de Jesus? Então eu queria até pedir que os irmãos posicionassem do lado de cá. Nosso equipamento está montado aqui. Mariana, pode colocar lá para... Abraão, estou aqui, Senhor. pegue o seu filho, Isaque, e vá para a terra de Moriá, para uma montanha de lá que eu irei mostrar para você, e ofereça a ele um sacrifício. Senhor, Ofereça a ele um grande sacrifício. Deus, Deus. Ofereça um grande sacrifício. Meu Senhor, meu Senhor, Isaque será sacrificado. Por que, Senhor? Oh, meu Deus! Por quê? Por quê? Todos nós conhecemos essa cena, não conhecemos? Uma das cenas mais icônicas, né? Icônicas no sentido de que já teve novela, filme, seriado, né? É uma história muito conhecida. Quando Deus pede a Abraão já, que leve o seu filho Isaque ao Moriá e o sacrifique. Vocês viram a cena? Como foi retratada? Abraão fala, Deus primeiro diz, né? Abraão, eis-me aqui. E aí Deus fala. E aí Abraão faz o quê? Fica desesperado, não é isso? Ele chora, ele grita, ele quase se confronta com Deus, porque ele chega a questionar Deus, não é isso? Por que, Senhor? Olha que sério. Será que a Bíblia retrata esta cena desse jeito? Vamos ver? Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 22, verso 1. Vamos lá? Posso? E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Olha, pausa, olha como Deus se manifesta, amém? Vamos comigo? Olha só, toma agora o teu filho. Nós sabemos, nós estamos no capítulo 22, a gente sabe tudo que Abraão viveu até ter Isaque, não é? Abraão pedia, suplicava por Isaque, Deus prometeu que daria Isaque, Deus deu Isaque, Isaque nasceu do ventre de Sara, sua esposa.
Não houve nenhum subterfúgio, foi o filho do matrimônio. E agora Deus está falando para ele, ó, toma o teu filho, para ficar claro, é o teu filho, o teu único filho. Olha que Deus está sendo enfático. Isaque, a quem amas. Olha como é que Deus está falando, toma o teu filho, o teu único filho, aquele que você ama. Irmão, é um pai que está ouvindo isso. O teu filho. Abraão já está idoso, idade super avançada. E Deus fala, pega esse teu filho, o teu único filho, o filho que você ama, e leva à terra de Moriá e faz um holocausto. O que é holocausto? Sacrifício. Amém? Como é que foi a reação de Abraão ali no filme? Agora olha a reação na Bíblia. Versículo 3. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque seu filho. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Ponto. Irmãos, vocês estão com a Bíblia aí, então? Eu pulei algum versículo? Não pulei não, está lá, versículo 2. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, quem ama, e vai-te até de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Versículo seguinte: então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abordou o seu jumento e foi. Abraão questionou, Abraão chorou, Abraão ficou louco, rasgou as vestes, jogou cinza na cabeça. Nada, ele simplesmente fez. Irmãos, eu até imagino que para o grande público, se a cena fosse retratada assim, talvez o grande público, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, talvez ficasse até meio atordoados, né? Talvez até pensasse: poxa, mas Abraão não amava o filho dele, porque ele não esboçou nenhuma reação, ele não ficou triste, nada, ele simplesmente se levantou e foi. Irmãos, a mensagem é: o filme nunca pode substituir a Bíblia. O filme nunca pode ser um atalho para conhecermos a palavra de Deus. O filme serve para entretenimento, não para substituir a nossa comunhão com Deus. Amém? Pois se a gente buscar esse atalho, está arriscado a gente não entender a palavra. E agora vamos entender a palavra, vamos entender na palavra a reação de Abraão. Por que Abraão se levantou e não esboçou a reação, não chorou, não ficou triste? É porque ele não amava Isaque? Ele amava Isaque. Porque ele tinha outros filhos? Não, ele tinha um único filho. Lembra? Ismael já tinha ido embora, ele só tinha Isaque. Amém? E Abraão queria um filho? Muito, era a coisa que ele mais queria na vida. Então por que Abraão não esboçou nenhum choro? Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Hebreus 11, 17. Oh, irmãos, como a palavra ela não deixa uma vírgula sem explicar.
Olha que Gênesis foi escrito por Moisés lá mais ou menos 1400 a.C. Hebreus aconteceu depois, foi escrito depois da vida de Jesus, ou seja, 1400 anos depois. 1400 anos para explicar o que aconteceu na cabeça de Abraão. Oh, Deus é bom demais. Agora vamos ver o que estava rolando na cabeça de Abraão. Por que Abraão não chorou? Então vamos lá, todo mundo comigo? Hebreus 11:17. Pela fé ofereceu Abraão a Isaac. Está contando essa cena, certo? Quando foi provado, sim, aquele que receber as promessas ofereceu o seu unigênito. Sendo-lhe dito: em Isaac será chamada a tua descendência. Olha só a cabeça de Abraão. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar, e daí também em figura ele o recobrou. Amém? Fé. É isso que Abraão tinha no coração e que não o fez duvidar. Olha, irmãos, vem comigo. Anteriormente em Gênesis, Deus não tinha dito que Abraão seria o pai de uma nação e que ele abençoaria todas as nações do mundo através da sua herança? Deus não chamou Abraão para fora da tenda para olhar para as estrelas do céu e dizer: a tua descendência vai ser mais ampla do que essas estrelas? Deus não tinha falado isso tudo para Abraão? E aí na sequência Deus fala: agora pega Abraão e mata. Qual foi o raciocínio de Abraão? Ora, Deus disse que eu serei pai de uma nação, que eu abençoarei muitas nações através da minha herança e que eu terei mais descendentes do que as estrelas do céu. Eu só tenho Isaac. Se Deus prometeu isso tudo, eu posso pegar Isaac, levar para onde ele quiser, botar fogo no Isaac, cortar o Isaac, picotar o Isaac, tirar tudo do Isaac, e Deus vai ressuscitar Isaac. Amém? Porque não tem saída. É Isaac a minha herança. Deus disse: eu confio em Deus. Quem confia em Deus, meu irmão, não chora. Quem confia em Deus não desespera. Chora de alegria, chora de amor, chora de temor, chora na presença de Deus. Chora às vezes de tristeza. A tristeza santa é boa, mas jamais de desespero. Jamais é o choro da dúvida, jamais é o choro da ignorância perante o poder de Deus. Abraão sabia a que Deus ele servia. Então, se Deus disse: você vai ter um filho de Sara, esse filho vai dar origem a uma nação, sua descendência será mais numerosa do que as estrelas do céu, e através dessa geração que virá de você, todas as nações do mundo serão abençoadas. Se é para oferecer Isaac, o holocausto eu ofereço, e Deus vai me dar de volta o meu filho. Amém? Irmãos, isso aqui é uma figura de Jesus Cristo. Amém? Abraão não teve que sacrificar o filho dele. Quem sacrificou o filho foi Deus. Abraão viu a promessa. Abraão viu Jesus Cristo, amém? Ele viu, ele foi o primeiro que viu Jesus. Quem está falando? Gálatas capítulo 3, versículo 6. Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Amém? Todos aqueles, pois, que dão obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Amém?
Irmãos, olha aqui, vem comigo. Abraão entrou para a história como sendo o pai da fé. Quando Deus falava com Abraão, Abraão será o pai. Não havia só o pai de uma nova nação, de um novo povo, que seria Israel. Também estava dizendo que Abraão seria o pai de todos aqueles que têm Abraão como seu exemplo. Olha, irmãos, ter fé como Abraão tinha é muito mais difícil do que ter fé hoje em dia. Abraão não tinha a Bíblia, Abraão não tinha as Escrituras, Abraão era o único lá naquela terra de Ur. Deus chegou só para ele e falou: sai da tua parentela, porque todo o povo dele era idólatra. Amém? Falou: sai daí. E aí ele chega numa terra que está ocupada por um monte de gente, e Deus fala: essa terra vai ser sua. Mas ele não conseguia ver aquela terra dele, e a mulher dele estava ali, envelhecendo, e não conseguia dar luz, e ele ficando velho, não conseguia ter um filho. Oh, irmãos, se esse homem não tem fé, ele não era nada. Amém? E ele não tinha Bíblia, ele não tinha igreja. Nós temos a Bíblia, nós temos a igreja, nós temos a revelação suprema que é Jesus Cristo. Ele não tinha nada disso, e ainda assim ele creu. Então ele é o pai da fé de todos os que olham para Abraão e falam: eu quero ter essa fé. E olha que interessante a Bíblia está dizendo, olha só, versículo 8: ora, tendo as Escrituras previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. O que significa anunciar o Evangelho primeiro a Abraão? Abraão viu Jesus, quando ninguém mais via Jesus, quando ainda ninguém tinha visto Jesus. Abraão viu Jesus. Ele viu por quê? Porque ele levou o filho dele para o sacrifício e Deus o recobrou. Abraão não teve que sacrificar o filho dele, e ele viu o que Deus faria pela humanidade. Deus sacrificar o seu filho. Amém? E para terminar, Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Romanos capítulo 4, versículo 16. Quem quer entender mais sobre Abraão, capítulo 4 de Romanos é fundamental. 4,16. Amém? Posso? Porque pela fé que seja, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Amém? Todo aquele que pratica a fé torna-se herdeiro da promessa a Abraão. Porque Abraão não foi só pai pela carne de um povo, Abraão foi pai pelo exemplo daquele que teve fé, daquele que teve fé quando ninguém tinha fé, daquele que tinha fé quando não havia nada na natureza, no material que pudesse fortalecer aquela fé. Foi o homem que deu os passos de olhos mais fechados em direção às orientações de Deus, sem questionar. E ele entra para a história como pai da fé. E aí a gente liga um filme e vê um Abraão chorando, vê um Abraão desesperado, vê um Abraão questionando a Deus. Irmão, não é uma licença poética, é uma desvirtuação da palavra. Amém? Está claro isso, irmãos? Nós temos novela, nós temos seriado, nós temos filme. É proibido assistir? Não. É filme bíblico, é novela bíblica, é seriado bíblico, pode assistir? Pode. Mas nós podemos substituir o filme, a novela, o seriado, tirando as Escrituras? Botando o filme no lugar das Escrituras? Não. E aqui vai a dica, irmãos, a dica final. Praticando isso é que cenas como essa ficam claras. Vou fazer aqui um chamado aos irmãos. Por que não colocar o filme e assistir lendo a Bíblia? Amém? Olha que legal. Esse filme, por exemplo, que eu coloquei aqui, lá no YouTube vai estar o linkzinho do filme. Quem quiser assistir, está gratuito, está no YouTube.
Amém? Liga o filme, pega a Bíblia, lê a Bíblia e acompanha o filme. Amém? E vai refletindo. Você vai ver que esse filme não comete só esse erro, não. Tem outros vários erros. E você vai meditando, você vai aprendendo, você vai vendo, meu irmão, e vai se imunizando, amém? Porque você vai percebendo que a palavra de Deus, ela tem um propósito, e não é o mesmo propósito do diretor de um filme. Glória a Deus. Então, vamos firme aí na palavra, amém? Filme é entretenimento, a palavra é que é edificação, em nome de Jesus. Esse é o primeiro de 3, né? Vamos ter mais 2.